Olá, seja bem-vindo a uma aula diferente. Hoje nós vamos fazer na prática um mapeamento de processos para você entender como funciona um mapeamento de processos para você aplicar na sua empresa. Eu trouxe um exemplo prático aqui da Milena Moreira, que é confeiteira. Vou compartilhar minha tela aqui com você. Eu achei um vídeo dela muito legal, muito interessante, onde ela mostra o processo de fabricação de paletas de sorvete, são os picolés gourmet, os picolés artesanais que ela faz. Loja bombando, você vai ver aqui no vídeo junto comigo, mas eu já preparei, você está vendo a minha tela aqui, eu preparei aqui na prática, você está vendo aqui, vou montar para você aqui ao vivo, e a gente vai assistindo junto e construindo junto, nessa aula de mapeamento de processos. Então vou dar o play aqui, talvez o áudio fique um pouquinho baixo para você aí, mas acompanhe junto comigo a linha de raciocínio para você entender, para você praticar na sua empresa, tá legal? Vamos lá, vamos ver o vídeo da Milena, da fabricação de sorvetes de picolés artesanais dela. Você sabe que eu passei uma madrugada produzindo 475 picolés para minha loja, mas de um dia para o outro todos eles foram vendidos e eu voltei a ter um freezer com 0 picolés novamente. Vou fazer uma pausa rápida aqui só para a gente anotar as primeiras informações que ela já colocou aqui no vídeo. 475 picolés, vamos colocar aqui, picolés em um dia. Depois a gente vai gravar esse número aqui e você vai entender por que eu anotei isso daqui para você acompanhar a linha de raciocínio aqui comigo, tá legal? Então ela fabricou 475 picolés em um dia, em uma madrugada ali de trabalho. Vamos acompanhar aqui. Então vem acompanhar mais uma produção de picolés e ver tudo que eu consegui fazer, começando às 5 da manhã. Opa, começou às 5 da manhã, vamos colocar aqui, ó. Início do processo, porque todo processo tem um início. Início, 5 horas. Beleza, vamos ver o que ela fala aqui. Acordei às 4 horas e às 5 eu já estava na loja e o estado do freezer era esse, zerado. Então eu já comecei a me organizar, coloquei a minha touca, o meu avental para iniciar a produção. Tá. Primeiro passo, vamos aqui analisar as fases. Você tá vendo? Eu vou colocar uns quadradinhos aqui para a gente ir anotando essas informações. Então, primeiro passo, claro, fase 1, vamos colocar aqui, ó, fase 1, ela começou a paramentação, né? Ela foi lá, colocar aqui, ó, paramentação, que ela colocou todo o EPI, não é verdade? Ela colocou a paramentação, colocar EPIs, e claro, ela chegou no estabelecimento, lá na loja, ligou os equipamentos, tudo, mas vamos aqui agilizar a aula para você entender, mas você tem que escrever tudo desde o começo. Chegar na loja, abrir a loja, ligar o alarme, não sei o que lá, fazer o alarme aqui, não sei o que lá ali. Então, fase 1, ok, colocar os EPIs, paramentação, beleza. Aí ela já começa aqui, ó, com alguma coisa pronta, né? Então, vamos colocar aqui que fase 2, ela já tem aqui a calda base, né? Fazer calda base. Legal, e aí tem que descrever o processo de fabricação da calda base aqui nessa fase 2. Tá, e aí depois a gente pega, vamos ver o que acontece aqui, ó. O processo é sempre o mesmo, nós tentamos preparar muitas bases, montar o máximo de picolés possíveis, com variedade de recheios e sabores, e congelar todos eles, e nós deixamos para banhar, embalar eles no final. Aí mesmo eu já estava preparando. Então, fazer o máximo de calda base possível, né? Fazer calda base e fazer o máximo de sabores possíveis. E ela conseguiu fazer 475 picolés em um dia. Aí ela descreveu o processo rapidamente aqui, você ouviu? Então, olha só que interessante, né? Na fase 3, eu já vou colocar aqui fase 3, vamos diminuir os quadradinhos aqui, ó. Fase 3, ela já está com a calda base enchendo as formas. Então, fase 3, vamos colocar aqui, encher as formas. Beleza. Fase não, etapa, né? Etapa 1, etapa 2 e etapa 3. Etapa 2 e etapa 3. Olha aqui, organizadinho que vai ficando isso daqui. Vamos lá. Vinho com frutas vermelhas, Romeu e Julieta. Uma curiosidade é que eu amo fazer picolés, mas eu odeio colocar os palitinhos dos picolés primeiro. Essa base que a gente tá... Ela odeia colocar os palitinhos nas formas. Olha só que interessante, né? Então, ela já poderia ter pessoas ali auxiliando na organização das formas, na preparação das formas, para adiantar essa produção para ela e quem sabe ela conseguiria até reduzir o tempo de produção, né? Então, vamos lá. Ela começou fazendo um primeiro recheio, Romeu e Julieta, frutas vermelhas, tal. Beleza, vamos dar continuidade aqui.
Aí é sensacional, saborizada com frutas Ela vermelhas. misturou uma Então base eu na fui para a outra. montagem desse picolé com frutas vermelhas na base e também o picolé de maracujá, que vai uma geleia de maracujá dentro dele, sensacional, feita com a própria fruta. Então, olha só, ela começou colocando a base, né? Aí você teria que escrever aqui, né? Etapa 3, e depois disso, gente, a gente está mapeando as etapas. Depois, as subetapas, aí sim você precisaria descrever o que acontece dentro de cada subetapa. Você está entendendo? Então, vamos lá, etapa 4. Aí ela está colocando os recheios. Encher as formas, colocar os recheios. Colocar os recheios. E aqui uma observação interessante. Você está vendo que ela está com um bico de confeiteiro aqui, a geleia de maracujá, e ela está colocando no olhômetro. Vamos ver aqui se dá muita diferença num take que ela mostra aqui na hora que ela está recheando esse Como picolé eu aqui. iniciei a produção às 5 da manhã, eu tinha um plano na minha cabeça que era ficar nas montagens de picolés até aproximadamente. Olha só que interessante esse take, pessoal. Nós temos aqui, você está vendo, ó, alguns picolés com mais, outros com menos. Isso daqui é muito difícil de calcular e controlar o CMV, porque vai do olho e da mão da pessoa que está preenchendo. Tudo bem que ela é a dona, não tem desperdício, ela sabe, ela tem a prática, ela que começou. Mas é muito importante, caso você vá treinar alguém, você tem que ter porcionadores. Você tem que ter porcionadores para a pessoa sempre pegar a mesma quantidade para você controlar o máximo possível o seu custo, o seu CMV, o seu custo de matéria-prima, custo de matéria vendida, custo do material. Olha só, então, ela preenche aqui com a calda base, coloca o recheio e depois acho que ela vem com mais calda base cobrindo. Vamos lá. Às 10 da manhã e das 10 às 13 horas eu banhar e embalar e enviar todos os picolés para a loja para vender. Opa, então ela deu mais uma... ela deu mais um, ó, colocar os recheios, fechar as formas, etapa 5, ó. Fechar as formas, que ela colocou lá, né, ó. Fechar as formas. Aí na etapa 6, congelamento. Etapa 6, congelar as formas. Congelar as formas. Vamos para etapa 7. Vamos aqui, ó, etapa 7. Embalagem. Pelo que eu entendi aqui. Ah, banhar, né? Banhagem. Ela tem que banhar os picolés. Ainda tem uma cobertura. Etapa 8, embalagem. Embalagem. Legal. Então você está aprendendo aqui na prática a fazer um mapeamento de processos aqui comigo, está vendo? Vamos dar continuidade aqui na aula. Então eu fui seguindo esse meu plano, sempre com um cafezinho para me manter acordada. Nessa hora eu estava fazendo picolés de Ferrero Rocher Aí, e outro Kinder sabor. Bueno. Como eu tenho um ultracongelador, eu congelo os picolés em mais ou menos 1h30, eles já estão bem congelados. Olha só que interessante. Banhar as formas. 1h30. Vamos escrever isso aqui para a gente anotar essa etapa aqui. E ela falou alguma coisa de horário um pouco anteriormente. Eu não me recordo o que ela falou, mas ela falou alguma questão de horário também por conta da abertura da loja, que ela tinha que estar com o freezer abastecido ali para ela vender, né? Precisava ter o freezer cheio. Prontos para sair do Ultra e entrar outra remessa de picolés no Ultra. Então, isso torna o processo mais rápido. Então, eu sigo assim: monto, congelo, depois de congelados, eu retiro das forminhas para eu continuar utilizando as formas. Ah, opa, então olha só, antes da embalagem, né, ó, congelar as formas, tirar das formas, então vamos acrescentar uma etapa aqui. Você tá vendo como que a gente não tem tudo organizadinho na nossa cabeça? Então, ó, etapa 7, tirar das formas, congelar as formas, 1h30, tirar as formas, banhagem, embalagem. Tá? Etapa 7, etapa 8 e etapa 9. Legal. Então, você está vendo como que a gente mapeia o processo de como as coisas acontecem e devem acontecer dentro da empresa? Formas para montagem de outros picolés. Nessa hora aí eu estava retirando os de Oreo com Nutella e eu vou reservando todos eles em bacias assim e no final eu passo tudo no chocolate e embalo. Nessa hora estavam ficando prontos uns de ninho com Nutella também. Gente, esse processo dói muito a mão, porque é muito gelado, então parece que queima igual a fogo. Inclusive eu tô procurando alguma luva específica para proteger a minha mão. Aqui a gente estava testando se a gente pode deixar a confeitaria para investir. Bom, então no processo de embalagem, aliás, no processo de tirar das formas, tem um EPI especial. Tem que buscar um EPI diferenciado, aí, um EPI especial, para não machucar as mãos, para não doer as mãos, porque está muito gelado.
Aí ela dá uma dancinha ali. Pode deixar a confeitaria para investir, né, em trabalhar em outras profissões como samba. Aqui na cozinha eu limpo tudo toda hora. Eu odeio trabalhar com bancada suja ou bagunçada. Me dá muita agonia. Então, peraí, olha só que interessante a gente entender essa etapa aqui. Se é assim realmente que funciona o processo, então ela tá tirando das formas, aí ela tem aqui, olha só, antes do banho ela limpa a bancada. Então nós temos uma etapa aqui, ó, tirar das formas, limpar a bancada. Etapa 7, etapa 8, nós temos aqui limpar a bancada. Se é assim que é o processo, é assim que a gente documenta. Etapa 8, etapa 9, etapa 10. Você está vendo como que as coisas vão sendo construídas? Olha que legal que fica isso daqui no final, com tudo documentado bonitinho, a empresa fora da cabeça do dono. E aí os funcionários chegam, já sabem o que tem que ser feito, no horário que tem que ser feito, do jeito que tem que ser feito, qual é a sequência. E vamos lá, vamos dar continuidade na aula. Aí já estavam ficando prontos mais umas remessas de picolés de maracujá, frutas vermelhas na base, ninho com frutas vermelhas dentro. Ó, então você está vendo, enquanto uma etapa está acontecendo, por exemplo, congelar as formas, ela está lá fazendo outros sabores, ela está enchendo outras formas. Aí tirou o picolé da forma, esvaziou a forma, volta a forma para a bancada, limpa a bancada e faz uma nova remessa. Vamos lá. Então você está entendendo como os processos vão se sobrepondo uns sobre os outros para você ganhar eficiência na operação. O meu horário já estava ficando apertado, já estava começando a ficar preocupada com o processo de banhar e embalar os picolés. Parecia que não ia dar tempo, então eu coloquei a última remessa para congelar e comecei o processo de banhar. Para não ficar trocando de chocolate toda hora, eu comecei a banhar todos os picolés que eram de chocolate ao leite. Então eu banhava tudo. Olha só, banhagem. Aí, olha só, etapa. Vamos colocar aqui, ó, passo 1. Vamos colocar aqui no passo 1, banhar primeiro todos os sabores referentes à mesma cobertura. Para otimizar tempo, você está entendendo? Então, olha só, é o passo 1 da etapa 9. Banhar primeiro todos os sabores referentes à mesma cobertura. A cobertura, chocolate ao leite. Então, todos os recheios que vão com chocolate ao leite são feitos juntos. E aí, você viu ela organizando a bancada, né? Da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, tudo isso tem que ser documentado e escrito em cada etapa de cada processo. Tudo, fazia a contagem deles e depois passava para outros sabores. Tudo com chocolate. Olha lá, fazer a contagem, banhagem, contagem. Então, antes de embalar, nós temos a etapa de contagem. Banhou, contou. Então, nós temos a etapa 11 aqui, etapa 10, aliás. Etapa 10, a contagem. Contagem. E a etapa 11, a embalagem. Legal? Então, olha só como a gente vai desenhando a operação. Esse foi exatamente o momento em que a coisa começou a ficar muito séria, porque eu comecei a banhar picolés com as duas mãos por puro desespero. E eu também solicitei ajuda no embalamento. Então olha só que interessante, ela começou a banhar com duas mãos por desespero. Se assim é mais rápido, por que já não estabelecer isso como processo padrão operacional? Faz um POP, banhagem de picolés. Sempre ser feito com as duas mãos, com movimento de cima para baixo, da esquerda para a direita, colocar o picolé, virar o picolé, girar o picolé para tirar o excesso de calda, etc. Então você vai descrevendo tudo. É mais fácil escrever? Sim, porque isso vira roteiro depois para vídeo. Isso vira roteiro para treinamento. Depois você pode filmar o processo, que nem ela fez aqui, mas filmar as etapas detalhadas. Então isso é muito legal de ser feito. Embalamento dos picolés. Chamei minhas ajudantes, porque senão não ia dar tempo. Então, a partir desse momento ficou assim. Elas embalavam, Felipe derretia o chocolate e eu banhava todos os picolés. Então, olha só, 3 pessoas envolvidas na etapa de banhagem. Nós temos aqui, ó, banhagem, passo 1, beleza. Só que aí nós temos pessoa 1 derreter chocolate. Derreter cobertura. Vamos colocar aqui, ó, cobertura. Pessoa 2, banhagem. E pessoa 3, embalagem. Então, você está vendo aqui tudo que está acontecendo ao mesmo tempo naquela etapa. São 3 pessoas envolvidas nessa etapa. Com mais mãos, começou a ficar um pouco mais fácil, só que já estava muito em cima da hora. Olha aí, depois da embalagem, aí você coloca aqui, ó, encaixotamento, encaixotar, embalar, encaixotar, ó, contar, embalar, encaixotar e... Tava dando a hora de abrir a loja e os picolés ainda não estavam lá. Hoje eu consegui fazer os seguintes sabores.
Ah lá, você viu os papéis, né, de proteção, provavelmente ela já deve ter esses papéis prontos, ela não deve cortar isso na mão, porque seria mais uma etapa de processo, né? Cortar os alumínios ali, então provavelmente ela deve ter um fornecedor para isso. Vamos ver. Kinder Bueno, Ferrero Rocher, ovo Ah lá. maltine, ninho com Nutella, Oreo com Nutella, maracujá, limão, ninho com frutas vermelhas, Romeu e Julieta, Prestígio, deixa eu ver o que mais. Eu não sei se eu tô esquecendo de algum, mas eu acredito que sejam esses. Não fiz todos os sabores que eu tenho, nem todos os sabores que eu ofereço no meu curso, mas... Olha que interessante, ela falou todos os sabores. Eu vou escrever aqui que eu contei 10 sabores que ela fala. 10 sabores, e isso que ela não fabricou todos. Então, 475 unidades em um dia. Vou colocar aqui 10 sabores. Então, ela não fez todos os que ela oferece na loja. Ficou faltando alguns sabores ainda. Mas, vamos dar andamento aqui para a gente conhecer as próximas etapas. levando em consideração Olha lá, ó, que foi em embalando. apenas uma manhã, tá bem, ok. Aí, graças a Deus, eu já estava finalizando, já estava nos picolés com chocolate branco, que eram os últimos. A última remessa foi de Oreo Tella, os clientes já estavam desesperados na loja esperando, e nós conseguimos fazer hoje o total de 620 picolés. Olha só, 620 picolés, vamos marcar aqui, ela começou com 475, era a meta, ela conseguiu fazer 620 picolés em um dia, de 6 sabores, de 10 sabores diferentes. De um freezer do zero para 620 picolés é muito trabalho, é muita garra, muitos processos de organização, dedicação e tudo mais. Muito orgulhosa da minha produção da manhã. Valeu a pena ter acordado às 4 da manhã e eu trabalhei até mais ou menos às 3 da tarde, porque além de encher... Opa, vamos marcar aqui, ó, início 5 horas, início do processo 5 da manhã e fim, vamos colocar aqui, ó, fim do processo às 15 horas. Então, das 5 horas às 15 horas, produção, é marcha, olha só, ela embalando todos os sabores, leva por leva, lote por lote, colocando encher bonitinho. o freezer, nós fomos fazendo reposições. Os nossos picolés custam R$20 e não sobra nem para quem quer. Opa, olha só que interessante. R$20 cada picolé. Vamos colocar aqui, R$20 cada. Olha só que interessante. A gente vai aprendendo algumas coisas aqui ao longo do vídeo que ela colocou aqui, ó, encaixotar e repor freezer, né? Então ela encaixota ali e repor freezer. Repor freezer, encaixotar e repor freezer. A gente pode separar isso daqui, fazer outra etapa. Etapa 12, repor freezer. E aí fica separadinho aqui para você organizar as coisas. Por quê? Você viu? Encaixotar. Você organizar as embalagens, né, de baixo para cima, tudo bonitinho, colocar na caixinha, colocar no carrinho, levar para a loja, porque, pelo que eu entendi, a fábrica fica no fundo da loja. Esse foi simplesmente o nível da minha loja no dia de hoje, lotado de pessoas para experimentar o mais Olha que legal, a famoso loja e desejado picolé desse Instagram. Se você deseja aprender todos esses picolés... Aí ela faz um call to action para o curso de picolés dela. Olha que interessante. Então, olha só, você viu aqui agora, ó, vamos recapitular as etapas. Ó. Etapa 1, paramentação, colocar EPIs. Etapa 2, fazer calda base. Etapa 3, encher as formas. Etapa 4, colocar os recheios. Etapa 5, fechar as formas, né? Cobrir os recheios, né? Colocar aqui, cobrir os recheios. Cobrir os recheios. Fechar as formas, né? E aí, etapa 6, congelar as formas. Etapa 7, tirar das formas. Tirar das formas congeladas. Aí tem um EPI especial lá. Etapa 8, limpar a bancada. Etapa 9, banhagem. Aí na banhagem tem alguns passos aqui, algumas pessoas envolvidas. Você tá vendo? Você já vai conseguindo agora definir quem faz o quê. Quando você documenta seus processos, você já consegue definir as pessoas e o que cada pessoa tem que fazer em cada etapa. Então isso já vai facilitando muito a sua vida na organização e você ganha eficiência. Olha só que legal. Então, etapa 8, né? Tira das formas. Etapa 7, limpa a bancada e vai para a banhagem. Banhou, você estende eles ali. Depois que você estende, você faz a contagem, anota, faz a embalagem, você coloca lá a cela, tudo bonitinho, encaixota e repõe o freezer. Então, olha só que bacana. E depois você pode montar isso daqui, né, em outro diagrama. E para cada um desses quadradinhos, você abre um quadradinho novo. Então, você pode depois colocar aqui um quadradinho do lado. Você coloca outra cor aqui, por exemplo, um post-it. E você vai lá, etapa 1, ó, etapa 1, passo 1. Etapa 1, passo 1. Como colocar
paramentação. Aí você vai lá e escreve. Paramentação. EPIs obrigatórios. Por exemplo, ela não usa a luvinha lá, mas ela poderia colocar. Como colocar paramentação, EPIs obrigatórios, colocar foto disso. E aí você vai montando qual é a descrição em cada uma das etapas. Ó, etapa 1, passo 1. Etapa 1, passo 2. Colocar os EPIs. Etapa 1, passo 3. Pegar as tigelas, os refratários. Pegar o produto no estoque e tal. Começar. Aí vai para a fase 2. Etapa 2. Aí você vem aqui, faz etapa 2, E2, passo 1. Qual é o passo? Fazer a cauda base. Fazer cauda base é a etapa. Aí você tem lá, na cauda base, você tem que pegar produto no estoque, por exemplo, pegar leite em pó no estoque. Aí você coloca a receita, modo de preparo, e aí você vai para cada um desses quadradinhos, você vai desmembrando as tarefas. Legal? Agora, olha só que interessante o modelo de negócios da Milena. Aqui, ó, 620 picolés em um dia. Ela falou que vendeu tudo, hein? Vamos fazer a seguinte conta. Eu sei que é muito desgastante você conseguir fazer isso todos os dias. Acordar às 4, às 5 você está na fábrica já paramentada, começando a fabricação, ainda vai das 5 às 15. Olha só, são 10 horas de processo. Então vamos colocar aqui, ó, 10 horas de processo. Em 10 horas de trabalho, claro que deve ter um intervalo, almoço e tal, você fabricar ali 620 picolés. Mas vamos supor que ela fabrique, que ela consiga manter esse ritmo 4 vezes por semana. E ela consiga dar um tempo e descansar 3 dias por semana, fazer compras nos fornecedores e tudo mais. Olha só, 620 vezes 4 dias por semana, ela consegue fazer 2.480 picolés na semana, vezes 4 semanas, então ela está trabalhando numa capacidade de 9.920 picolés por mês. Isso dá, às R$20 cada um, isso dá R$198.400. Então ela tem uma capacidade de faturamento máxima, aqui estamos estimando um teto, caso ela realmente trabalhe 4 dias por semana fabricando, a gente está falando de 198.400. Eu pesquisei aqui o CMV médio da indústria de picolés artesanais, paletas artesanais, de 25 a 35, mas vamos trabalhar num cenário pessimista, hein? 35% de CMV, 198.400 menos 35% que ela teria de custo de matéria-prima, a gente está falando de R$128.960. Tá certo isso? Vamos conferir? 620 vezes 4 dias na semana de produção, 2.480 vezes 4 semanas, 9.920 picolés a R$20 cada, R$198.400. Menos 35% de custo, contando com palito, embalagem, tudo certinho, R$128.960 de lucro bruto. Em cima desse lucro bruto é que ela vai pagar funcionários, aluguel, energia elétrica, e aí ela vai pagar todos os outros encargos que ela tem para o negócio funcionar. É bom ou não é esse negócio? É bacana, hein? Negócio interessantíssimo, negócio lucrativo, sim senhor. Então, muito bacana esse estudo de caso, espero que isso tenha ajudado muito você, espero que tenha esclarecido muitas coisas para você que tem um negócio, independente se for negócio de alimentação, se você trabalha com produtos ou serviços, é possível você fazer exatamente esse mesmo mapeamento, essa mesma sequência, você filmar como que funciona o teu negócio e depois em cima do vídeo você tira o mapeamento de processos. Então é muito legal você fazer mapeamento de processos se você quer organizar a sua gestão, quer organizar a sua operação. Eu quero conhecer você, quero conhecer o seu negócio, tem um formulário aqui, tem um link para você acessar um formulário, coloca as informações ali bem básicas, coisa de 30 segundos, você preenche esse formulário com seus dados de contato, com algumas informações da sua empresa para eu ou alguém do meu time conhecer você, entrar em contato, a gente vai agendar uma sessão estratégica para a gente falar da sua gestão, da sua operação, tá legal? Se você quer finalmente tirar a empresa da sua cabeça, montar um mapeamento de processos, organizar a sua gestão, trabalhar com mais eficiência, preenche o formulário pra gente se conhecer e a gente se fala numa próxima em breve, hein? Até mais. Tchau, tchau.